Programa Por Dentro da Sustentabilidade, com Margarete Aragão. Boa tarde! É festa! É a temporada de verão do programa Por Dentro da Sustentabilidade que está no ar. Verão no Rio de Janeiro. É a alegria da sustentabilidade bombando nesta cidade linda. Céu, sal, sul, sol, sábado. A temporada verão do programa Por Dentro da Sustentabilidade começa agora. Olá, amigo ouvinte. Nosso programa de hoje, nós estaremos com o Dr. Marco Eugli. Ele é especialista em direito digital e para você que acompanha as questões de segurança tecnológica. E em seguida, uma participação bastante sensibilizada com os acontecimentos, não é, que nós tivemos, uma palavrinha das nossas queridas cachorrinhas ambientalistas, né, representando aí todos os ambientalistas e uma saudade para o nosso querido deixar agora num plano bem mais especial do que nós estamos no momento, né? É isso que nós acreditamos, que a vida é uma passagem e que Deus nos acolhe, não é? Então nós vamos dar início ao nosso programa de hoje conversando com o doutor Marco Eugli, que é do escritório Office Bloom. Ele é de São Paulo, ele é especialista em direito digital e vai conversar conosco sobre as questões relativas às novas tecnologias nessa especificidade. Boa tarde, doutor Marco. Boa tarde, Margarete. Como vai? Tudo bem? Boa tarde, ouvintes. Prazer estar aqui com vocês. Tudo bem, muito obrigada pela sua participação, pela sua presença. Doutor Marco, então vamos conversar, assim, para que o nosso ouvinte, não é, que não é um profissional, a maioria, não é, que tenha o seu perfil, a sua especialidade, não é, para que todos nós possamos, gradualmente, ir compreendendo o que é a questão do direito digital, o que é a questão da segurança tecnológica. Então, a nossa primeira indagação, né, a nossa primeira questão seria mesmo entender o que significa segurança tecnológica. Perfeito, Margarete. Bom, vamos tentar colocar palavras mais tranquilas, mais compreensivas, mais comuns, para que todos possam compreender um pouco do que é essa realidade, né? Nós, para iniciar essa fase de compreensão do ouvinte, a gente consegue fazer um paralelo da nossa segurança pública com a segurança cibernética ou a segurança da informação. O senhor, por delicadeza, poderia falar um pouquinho mais próximo aí para ficar a sua voz mais clara, que está um pouquinho baixo, claro. Por favor? Melhorou? Melhorou bastante. Ótimo. Pois bem, a gente faz um paralelo para todos compreenderem, um paralelo do mundo real, do nosso mundo físico com o mundo cibernético, né? A gente tenta traçar esse paralelo para que fique mais palpável para todos. Então, quando a gente trata de segurança no nosse mundo físico, no nosso mundo real, a gente traz um conceito de segurança pública, né? Que é uma guarida entregue ao Estado, para que o Estado desenvolva métodos por meio de órgãos de controle, para que haja uma repressão e prevenção à prática de ilícitos. Ilícitos, especificamente ilícitos penais, né? Na segurança cibernética ou na segurança da informação... Doutor Marco, por gentileza, eu só poderia falar mais alto, porque nós estamos aqui com um ruído, nós praticamente não estamos ouvindo muito claro a sua fala, a sua voz. Tá, vamos lá. Melhorou? Melhorou. Eu creio que se o senhor quiser falar mais próximo ao telefone, ficaria o microfone do seu celular, seria melhor, por favor. Tá, tô com a... Agora sim. Ótimo, perfeito. Pois bem, retomando, quando a gente faz esse paralelo entre o mundo físico e o mundo cibernético,
E tratando de segurança, a gente tem que pautar inicialmente qual que é o objeto da nossa segurança cibernética, né? A grande maioria das questões relativas à segurança da informação ou segurança cibernética traz o conceito da informação, porque hoje em dia a informação é objeto de valor, né? Valor econômico em específico. Então, como você vai quantificar e mensurar a sua proteção de informação? Por meio de tecnologias avançadas, vinculadas a antivírus, né? Firewalls, que a gente fala, que são, traduzindo ao pé da letra, são portas antifogo que evitam que terceiros mal intencionados tenham acesso a informações confidenciais, não só das pessoas físicas, mas também de pessoas jurídicas, de grandes empresas que possuem áreas específicas para manutenção, controle, prevenção e repressão de ataques cibernéticos, né? Então, basicamente, a gente se protege no mundo cibernético hoje em dia com educação digital, comportamentos adequados para evitar qualquer vulnerabilidade, né? Em âmbito mais prático, a instalação de antivírus, instalação de firewalls e métodos outros de tecnologia mais avançada para evitar qualquer tipo de incidente ou danosidade à pessoa física ou jurídica. Então, a sua colocação aí perpassa relativa à segurança tecnológica, também o desenvolvimento, digamos assim, de bloqueios ou de outros programas que fazem esse trabalho antivírus, esse trabalho de segurança. Essa é a primeira compreensão de um modo geral, não é? Dentro dessa perspectiva dos crimes digitais, não é, que o senhor atua na área do direito digital, como é que o senhor caracterizaria dentro desse contexto, efetivamente, um crime digital, para que o nosso ouvinte entenda o que é um crime digital, por favor. Perfeito. Margarete, o crime digital, né, ou o crime eletrônico, como queiram, nada mais é do que um crime, tá? E o crime, por seu conceito clássico, é um comportamento contrário a uma lei penal. Certo? Esse comportamento contrário à lei penal acaba por atingir um bem jurídico que o Estado considera como sendo tutelado, como sendo protegido, e a norma penal vem a proibir determinadas condutas, né? Então, a nossa legislação penal, não só o Código Penal, mas a legislação penal extravagante, ela tem um conceito de norma proibitiva de comportamentos, tá? Partindo dessa premissa e levando esse conceito um pouco para o crime digital, crime cibernético, não se muda muito. O que se altera aqui, tão somente, é o objeto do ilícito ou o método utilizado para a prática desse ilícito, tá? Então, o crime digital, ele tem por fim específico afetar algum ambiente, uma tecnologia da informação ou da comunicação, né, atrelada a isso, ou mesmo utilização dessa tecnologia da informação e da comunicação para a prática de crimes. Então, para exemplificar e melhor compreensão do nosso ouvinte, eu vou dar 2 exemplos. Um primeiro de um crime digital puro, um crime cibernético puro, tá? Okay. O crime cibernético puro, ele se fia a uma invasão ao dispositivo informático. Então, hoje em dia nós temos, após a Lei Carolina Dickmann, né, a famosa Lei Carolina Dickmann, a capitulação do artigo 154A do Código Penal, que estabelece ali a invasão de um dispositivo informático. Então, o objeto do crime, o bem ao qual recai a prática delitiva, é o dispositivo informático. Isso seria, por exemplo, uma invasão ao Facebook? Não. Não? A invasão ao Facebook seria a invasão a um perfil digital.
algo diferente. Quando eu falo em dispositivo informático, a gente está tratando de um objeto tecnológico conectado à rede mundial de computadores. Então pode ser o seu computador, pode ser o seu celular, pode ser o seu tablet, pode ser um device corporativo, pode ser o servidor de uma grande empresa. Isso tudo seria um dispositivo informático, tá? Quando você invade o perfil de determinada pessoa, invade o Facebook, invade o Instagram, invade o Twitter, tem acesso ao conteúdo do e-mail dessa pessoa, isso não se caracteriza como sendo invasão de dispositivo informático, mas sim invasão ao perfil que a pessoa tem na rede mundial de computadores. Perfeito. E aí a gente poderia enquadrar em um outro ilícito penal que não a invasão de dispositivo informático. Tá? Ok. Dentro dessas características agora esclarecedoras, não é? Existem alguns recursos criminosos que são muito utilizados, né, que sofrem recorrência, ou seja, eles são repetidamente utilizados e que por conta do analfabetismo informático, da falta de informação, da ausência de uma educação nessa área, uma educação tecnológica ligada a essas questões, muitas pessoas sofrem com esses recursos. Vamos conversar um pouco quais os tipos de recursos que são mais recorrentes? Vamos. Veja, Margarete, nós temos inúmeros artefatos viróticos ou vírus, pura e simplesmente, que são instalados em inúmeros dispositivos informáticos, e esses vírus eles têm por pretensão capturar informações das pessoas para praticar outros ilícitos. Então, o primeiro passo é a invasão por meio desses vírus, e aí a gente fala do chamado famoso phishing, né, que é a famosa pescaria. O cidadão, ele, por meio de um arquivo encaminhado a um determinado cidadão, esse cidadão, desconhecedor da tecnologia, clica nesse arquivo e a partir dali ele já tem o dispositivo dele infectado com aquele vírus. A partir daí o infrator ele começa a coletar grande parte das informações que são perpassadas no dispositivo móvel ou no computador da vítima, e ele faz a coleta daquelas informações para posteriormente praticar ilícitos como furto, como falsidade ideológica, como falsa identidade, crimes patrimoniais de modo geral, mas basicamente o ilícito penal que comumente é mais utilizado é o chamado phishing, né? E aí a gente tem outros tantos, a gente tem e como é que ele ocorre, doutor Marcos? Para nós entendermos, o ouvinte entender, qual é a característica dele? Desse que é mais recorrente? Veja, a característica dele, ele, na realidade, ele não tem uma característica própria, mas ele se mostra de forma muito autêntica. Então, digamos que eu acesse o Google na minha máquina e digite um determinado nome de alguma instituição financeira. Automaticamente o Google vai devolver essa pesquisa contendo sites relacionados àquela instituição financeira. E muitas das vezes o cidadão ele clica logo no primeiro que está ali elencado como sendo a instituição financeira que ele queira acessar. Mas, por uma via de consequência, os fraudadores eles têm conseguido alterar isso perante o sistema do Google e colocar as páginas fraudulentas em primeira opção. E aí o cidadão, acreditando estar acessando o ambiente tecnológico seguro daquela instituição financeira, está acessando um ambiente totalmente vulnerável, totalmente contrafeito, totalmente falsificado, para que ele passe as suas informações confidenciais, as suas informações pessoais relativas à sua conta, relativas à sua senha de acesso, para qualquer tipo de movimentação financeira. A partir desse momento, o fraudador ele captura essa informação
ele extrai essa informação sistêmica e vai ao ambiente verdadeiro daquela instituição. A partir desse momento, ele realiza inúmeras transações sem o conhecimento daquela pessoa, sem o conhecimento da vítima. E aí acaba por ocorrer inúmeros crimes patrimoniais que a gente acaba de narrar. Ok, compreendido. Doutor Marcos, por delicadeza, existe também, por um outro lado, não é? Nós consideramos agora a abordagem do ponto de vista das organizações criminosas, dos hackers criminosos que atuam usando esses recursos. Por um outro lado, nós também temos, do ponto de vista de uma outra característica, que seria o padrão do perfil das pessoas que têm acesso à internet e que elas, com esse perfil, impliquem em uma recorrência padronizada, ou seja, em outras palavras, nós temos blocos de grupos de pessoas que sofrem este tipo de crime com a mesma identidade, faixa etária, por exemplo, áreas geográficas, pessoas que têm mais ou menos acesso a informes de educação tecnológica, pessoas que ainda estão numa característica aí contextual, educativa, de ausência, não é, da educação tecnológica, ou seja, não existe plano educativo, sistema de ensino que insira essas pessoas a esse tipo de informação, o que leva a acreditar que os grupos A, B, C ou D sejam os que mais sofrem com esse tipo de crime? Veja, esse conceito que você acabou de narrar, Margarete, é um conceito clássico que advém até mesmo antes do próprio direito penal, tá? Sim. É o que a gente chama de criminologia. E a criminologia estuda não só o criminoso em si, mas ele estuda também a vítima desses crimes. Quando ele estuda a vítima dos crimes, ele conceitua como um ato de vitimologia. E a gente tratando da vitimologia, a gente começa a perceber quais são os mais vulneráveis à prática desses delitos cibernéticos, tá? Sim. Como hoje em dia a gente tem uma gama muito grande de crimes praticados pela rede mundial de computadores, e o legislador está muito atento a isso, porque ele vem enquadrando adequadamente determinados comportamentos à legislação penal, a gente consegue aqui conversar a respeito de inúmeras pessoas que tenham essa característica de vitimologia bem arraigada. E vou te dar alguns exemplos. Por exemplo, um cidadão que esteja com uma situação financeira não tão saudável e pretende fazer um empréstimo pessoal. Ele faz uma pesquisa na rede mundial de computadores, de modo comum, utilizando o seu parco conhecimento tecnológico, e ali aparecem os primeiros sites vinculados a essa possibilidade de empréstimo pessoal. Ele, na ânsia de obter esse empréstimo, ele acessa o primeiro site ali proporciona a ele juros aquém do valor de mercado, com parcelas a perder de vista. No entanto, para que ele obtenha aquele empréstimo, ele teria que pagar um valor de depósito garantidor de R$500. Ok. Veja que nenhuma instituição financeira hoje em dia pede valor prévio para conceder empréstimo. Então, para os nossos ouvintes, já fico alerta. Para fins patrimoniais, essa é uma prática delitiva hoje em dia na rede mundial de computadores com grande incidência, tá? Um segundo ponto, nós temos crianças, jovens e adolescentes que são vítimas diuturnamente perante a rede mundial de computadores, né? E são vítimas de modo muito tranquilo, assim, porque elas não têm conhecimento técnico apurado para acessar determinados sites. Então, o autor do ilícito penal, ele, com a sua habilidade, ele
trata a criança da forma com que ela quer ser tratada, então oferece produtos, oferece doces, etc., oferece inúmeras vantagens para essas crianças, para que obtenha delas imagens contendo cena de sexo explícito ou pornografia vinculada a menores e adolescentes. E aí o legislador também já tipifica esse comportamento, né? Então veja que o legislador está atento a todos os comportamentos, né? Ele não só está atento a um determinado nicho, a classe A, B, C e D, não. Ele está atento a todos os comportamentos que têm maior incidência no nosso cotidiano. E a partir do momento que tem essa incidência no cotidiano, ele começa a estudar quais são as medidas legislativas que ele pode adotar para enquadrar os indivíduos no seu devido crime e sua devida responsabilidade. Ok, compreendido, perfeito. Dentro dessa perspectiva aí do senhor, do legislador, de um modo geral, como é que o direito digital está na sua produção de conhecimento, né? Nós estamos caminhando, não é, de um modo geral, aí relativo aos procedimentos de compreensão, inclusive de comunicação, que é o nosso trabalho aqui, uma das vertentes do nosso trabalho, a população em geral, não é, que é também um trabalho educativo, sobre informações a respeito de crimes tecnológicos, digitais, cibernéticos, e agora com a perspectiva do direito participando, e o amigo ouvinte já também toma ciência, não é, que o nosso amigo agora, Dr. Marco Elgle, vai participar de outras entrevistas, não é, vai dar o seu parecer em outras perspectivas, e sempre ligado a essa questão de um procedimento educativo na área de segurança tecnológica e direito digital. Dentro da graduação, da faculdade de direito, dentro do curso de direito, para que se formem cada vez mais profissionais ligados a essa questão, como é que nós podemos compreender? Como é que estão os encaminhamentos das novas disciplinas? Como é que está sendo propagado esses novos conhecimentos em relação ao curso de Direito? Perfeito. Margarete, hoje em dia a matéria de Direito Digital é praticamente uma matéria obrigatória nas grades curriculares de todas as universidades do Brasil. Tá? Isso vem sendo implantado step by step, passo a passo, só que nós também já temos inúmeros outros cursos de pós-graduação, seja ela presencial ou à distância, para disseminar essa cultura digital, para disseminar a educação digital, o conhecimento tecnológico, os métodos preventivos, os métodos repressivos, todo o arcabouço jurídico vinculado ao Marco Civil da Internet e agora a legislação de proteção de dados que já foi sancionada e entrará em vigor em março de 2020. Então, todo esse conhecimento, toda essa aplicação, em termos também de globalização, porque o Brasil está um pouco atrás do panorama mundial, né? Inclusive do panorama específico do Mercosul, a gente já está perdendo para alguns países como Argentina e Uruguai, mas por outro lado, a gente tem também acompanhado Europa, Estados Unidos, em todas essas atualizações legislativas para adequar a legislação à realidade, né? A gente precisa, de fato, ainda que a tecnologia seja extremamente veloz, extremamente rápida, com atualizações diuturnas, a legislação não pode ficar um passo atrás. Senão nós teremos uma sociedade extremamente doente
em termos de tecnologia da informação. É verdade, doente e vítima de vários segmentos já organizados em relação a esse tipo de crime. Como o senhor sabe, nós acompanhamos aqui, e é a característica da sua presença, nós acompanhamos um caso, né, através de relatos de uma vítima. Inclusive já houve o contato de uma ouvinte que se identificou, disse que algo semelhante já estaria ocorrendo com ela, que é o caso de um programa, hipoteticamente um programa de computador, que não utilizaria nenhum tipo de chip ou semelhante, e que estaria atingindo o corpo humano. E esta característica, possivelmente ligada à nanotecnologia, alguma coisa assim, teria várias vertentes, não é? Uma vertente supostamente sendo encaminhada aí para a questão de sabotagem industrial e científica, não é? Outras vertentes aí também se aproximando do crime de pedofilia. A outra também já muito delicada, até simulando doenças no corpo humano, fazendo com que as vítimas fossem verdadeiras cobaias para apresentar, a partir de uma observação durante um período, os resultados da inferência, do envio, não é, da sequência desses recursos para dentro do corpo humano. Por exemplo, aumento de temperatura. Então já há relatos que a cobaia, não é, que não deixa de ser, apresenta informações. Olha, eu sinto o meu corpo aumentando a temperatura, literalmente esquentando, e em seguida diminuindo várias vezes, sistematicamente. E o peso do corpo, e ela acaba também ouvindo, como se fosse aí um recurso de áudio usado por frequências. Já estou falando de Wi-Fi, não é, hackeado, e esse tipo de crime, né, não exatamente com dispositivo eletrônico, e cada vez mais se organizam de tal forma, até que já está havendo sequestro de pessoas para que elas se tornem cobaias. Esse tema nós vamos conversar numa outra oportunidade. Eu agradeço demais, não é, a sua disponibilidade de estar conosco aqui dentro das suas possibilidades, não é? O senhor é de São Paulo, para então nós termos a possibilidade, a condição de propagarmos as informações, levarmos à sociedade em geral, à população, informes para que elas se protejam, porque nem sempre é um antivírus que nos protege. Nós temos que saber onde está a causa, não é, da possibilidade desse crime, para combater, e nada melhor do que a atitude preventiva. Ao mesmo tempo, doutor Marcos, por delicadeza, eu gostaria de proceder ao senhor um convite muito especial. Eu sou porta-voz no momento de um convite realizado pelo doutor César Augusto, que teve um imprevisto, não pôde comparecer, e também o convite foi muito próximo à hora que ele poderia vir aqui. E o que ele propõe? Um seminário na OAB Rio de Janeiro. Ele é o presidente da Comissão de Sustentabilidade da OAB, a qual eu também sou membro. Eu sou membro dessa Comissão de Sustentabilidade da OAB, e em breve nós estamos elaborando um seminário de formação, não é? Formação e informação, relacionando casos bastante claros e assim, muito concretos, para que a partir desse seminário, que vai ficar disponibilizado no site do nosso programa e em outros sites, no site da OAB, no site da imprensa, para que a população comece a ter informes sistematizados, didatizados deste conteúdo informativo, porque nós não podemos nos calar com uma série de programas de computador que resultam em pedofilia, não é? Resultam em crimes, até de sequestro, para que a vítima fique à mercê do que os criminosos objetivem através de programas de computador. Então, a sistemática das novas atuações criminosas é incomensurável,
nós estamos fazendo a nossa parte, gradualmente organizando sistematicamente todos esses informes e vamos começar com um seminário no Rio de Janeiro, de grande porte, com uma mesa com profissionais altamente qualificados, e gostaríamos, eu, em nome do Dr. César Augusto, convido o senhor a participar deste seminário. Claro, estou extremamente feliz com o convite e me coloco à disposição da comissão para debater, poder instruir e educar toda a nossa comunidade, inclusive para fins de tecnologia da informação e comunicação, que é o mote do momento e que muito possivelmente auxiliará a todos para que tenha uma melhor compreensão do que seria o direito digital, as práticas delitivas nesse ambiente e até mesmo também, por que não, as responsabilizações civis e administrativas daqueles que administram e praticam atos ilícitos que não são considerados crimes, mas que podem ter uma represália na esfera civil e âmbito patrimonial. Muito agradecida, Dr. Marcos Eugle, do Office Bloom, em São Paulo, de estar conosco, de já ter aceito o convite de estar conosco em outras possibilidades, também agora no seminário da Comissão de Sustentabilidade da organização, não é, dos advogados, e nós agradecemos e também convidamos os ouvintes e também o senhor, doutor Marcos, a dar continuidade aos nossos informes através da nossa Web TV, do site da Web TV, que é www.programa-por-dentro-da-sustentabilidade.com, lá na página Denúncias Relatadas, onde nós temos um pequeno arquivo de áudios do nosso bloco aqui, que é o bloco de Sustentabilidade Social e Segurança Tecnológica, com os relatos, com alguns informes, com a introdução ao conteúdo informativo dos relatos, para que cada vez mais a população acesse, compreenda, didaticamente apresentado, não é? E saiba o que está ocorrendo. Seu filho está conversando com alguém, não é? A criança no quarto, pode ser que ela esteja conversando com um criminoso, um hacker criminoso. Exatamente. Não é? Você sofre de alguma dor no seu corpo, pode ser que isso seja um programa de envio de recursos criminosos, talvez até com fundamento de observação pseudamente científica, não é? Para que o resultado dessa observação promova comercialmente a venda de programas clandestinos a outras organizações criminosas, não é? E efetivar êxito no crime, dentro dessa perspectiva aí. Então, esse universo é um universo que cada vez mais nós temos que estar atentos. Doutor Marco Eugle, muito agradecida por todos os seus esclarecimentos e nos falamos em breve, ok? Com certeza. Obrigado, Margarete, pelo espaço, pela oportunidade e agradeço os ouvintes aí pela paciência também. Espero que tenha contribuído um pouco com o programa de vocês. Porque é um tema complexo, é um tema que nós temos que estar atentos, principalmente aqueles que se interessam a realmente serem instruídos por um especialista para saber o passo a passo da compreensão do que está acontecendo. Muito obrigada e até a próxima. E até a próxima. Muito obrigado. E nós seguimos o nosso programa. Olá, amigos. Você gostaria de colocar sua logo aqui, sua publicidade, seu anúncio conosco? Ligue para nós, 991349124. Meus amigos, na tarde de hoje, a nossa abordagem no trabalho que nós fazemos de sustentabilidade social e segurança tecnológica tem uma especificidade muito grande. A pessoa que nos faz o relato e nos revela as informações já há algum tempo, hoje vai falar
de uma atitude realizada por uma organização criminosa da área de informática que usa em especial um recurso que é capaz de simular uma doença e simular todos os seus sintomas de acordo com as fases da doença, de acordo com as características da doença, fazendo assim um resultado falso, e isso implicando, em primeiro lugar, as suas aberrações de psicopatia social deste crime, que, na verdade, é um jogo, o jogo da reação. É como se fosse um jogo dessas casas que as pessoas ficam confinadas e todo mundo fica olhando para saber como é que a pessoa A, B ou C vai reagir. É semelhante a isto, esta facção da organização, que é composta, segundo o que a vítima ouve, também através de um outro recurso, que são as conversas cifradas, as conversas que eles usam metáforas para se comunicarem, porque eles não podem se comunicar, porque pode ser rastreado a algum momento a conversa deles, e aí eles são identificados, então eles usam metáforas, mas sempre possíveis de ser interpretada. Então, considerando que esta senhora ouve essa conversa doentia, de gente louca, de criminosos, de verdadeiras aberrações humanas, usando este tipo de recurso. E ela vai nos exemplificar. Então, uma pessoa que chega com febre, é atendida, e essa pessoa melhora, esse sintoma, febre, pode ser enviado para o corpo dela, pode ser realizado no corpo dela através de um programa de computador que projeta um aumento de temperatura e a pessoa fica semelhante a uma pessoa em estado febril. Outro exemplo também indizível de uma aberração de mente humana, que é o fato da pessoa, por exemplo, com câncer, ter dores físicas. Essas dores, elas podem ser simuladas, ou seja, a pessoa está com câncer, mas não está sentindo dor. Aquela dor é uma dor enviada por um recurso de computador à distância. Ou então a dor ser aumentada, a dor ser intensificada, para, sabe o quê? Que pessoas sintam prazeres carnais. Que as pessoas tenham prazer, isso é uma perversão sexual. Mas quem faz isso? Perguntamos também a você, ouvinte. Nós temos algumas referências, mas nós não temos todas as provas. Estamos levantando as provas. Mas o que tem que ser feito? Parte física de engenharia e informática, acompanhamento de programas que são clandestinos, materiais piratas, organizações, facções do submundo do crime, da informática, em especial, pasme, um truque que já foi colocado aqui antes, um truque que aparentemente é realizado até por crianças, por adolescentes, mas que está sendo usado como uma ferramenta de crime, que é captar o pensamento da vítima. Então, eles conhecem uma pessoa, entram de alguma maneira, e isso aí foi utilizado em época de guerra, tá? Não estou falando nada subjetivo, nada imaginário. Eles captam o pensamento, eles comprovam que a pessoa está com câncer, e a partir daí, por exemplo, se for conforme a vítima ouve, que são apresentadas esses criminosos como mulheres, sim, mulheres, elas têm interesse numa vítima também mulher, doente, supostamente com câncer. Então elas intensificam a dor
desta paciente para elas poderem ter prazer. Pasmem, isto é muito mais do que doentio. Isto é uma aberração humana. Como provar? Primeiro, as pessoas que sabem fazer esse truque, entrem em contato conosco, que nós daremos a particularidade desse contato. Nós temos uma equipe de advogados, nós temos jornalistas, para saber não como se faz, mas para que se confirme que é possível de ser feito. Segundo lugar, programas de computador. Programas clandestinos, recursos que nós já sabemos agora, que existem recursos das mais diversas espécies de programas de computador, que um deles, que está sendo usado, que já foi falado aqui também, que é o contato com a vítima através de qualquer aparelho eletrônico ligado. Então, por exemplo, caso seja uma criança, o criminoso estabelece um diálogo através do aparelho de televisão ligado ou desligado com a criança. E a criança acredita. Um crime de pedofilia, citado nas conversas cifradas que esta pessoa que nos relata escuta há 10 anos. Pessoas urrando de dor para que outras, em verdadeiras orgias, com drogas, com bebidas, em sexo coletivo, sintam prazeres bestiais, prazeres pervertidos, para essas pessoas virem ao clímax sexual, porque estão vendo que fulana, beltrana ou cicrana, uma pessoa terceira, está urrando de dor, porque está recebendo no corpo um envio criminoso que estraçalha os nervos dela, nervos físicos ligados a pernas, ligados aos braços, ligados ao pescoço. Tem pessoas que não estão se levantando da cama há meses, com fisgadas na coluna, porque um bando de loucas querem ter prazer sexual, maltratando pessoas. Isto é um absurdo. E nós estamos colocando aqui, todos os sábados, mais e mais informações. A cada sábado, embora o tema continue o mesmo, até nós resolvermos isso, as informações dos recursos são reveladas aos poucos, são reveladas na medida que há uma maturidade informativa sobre o conteúdo a ser colocado nesse programa e uma confiança na pessoa que nos relata. E outra, existem termos em que nós já percebemos, segundo o relato da vítima e as conversas, repito, que ela ouve, que eles recuam, que eles param, que eles cessam de conversar, onde ela está adicionada para que ela ouça. Um deles, o nome, Zeca. Já foi dito no programa. Quem é Zeca? Que Zeca é este? Outro, Campeão. Campeão. É um apelido, Campeão. Quem é Campeão? Quem é Campeão? É de São Paulo? É uma pessoa ligada à mídia política? É de onde? Está envolvido nesta organização de que forma? Outra coisa, personagens de novelas são citados para refletir situações. Por exemplo, pessoa A está com problema X. Este problema é um problema que, por um acaso ou não, está sendo relatado em alguma espécie de novela. Eles falam o nome do personagem. Por exemplo, novelas que estão lidando com o mundo do crime, com o mundo da perversão, com o mundo das bestialidades humanas. Aquele personagem tem um comportamento psicopata, então ele é citado toda hora para referenciar
a eles mesmos os integrantes das facções que compõem essa organização. Isso é um assunto muito sério e eu vou continuar no programa abrindo espaço para dar continuidade a esta nova temporada. Então nós temos agora a informação que a vertente de perversão sexual é composta por mulheres pedófilas. Nós temos a informação que elas agem através de alguns recursos específicos com pedofilia, e agora nós temos a informação no dia de hoje que estão simulando sintomas físicos de doenças, estão simulando dores. As pessoas recebem um comando, um envio, aquilo por Wi-Fi, atinge o nervo ciático, atinge o órgão interno, atinge o músculo, atinge dentro do crânio de crianças e adultos e pacientes, para que mulheres pervertidas cheguem ao clímax sexual. Isso é uma doença. Isso é uma perversão inominável, uma aberração. Quem são eles? Quem são elas? Conosco vocês agora acompanhem o relato do dia de hoje. Por que termos são... eles possuem receio de termos como Zeca, como campeão. Por que falam tanto algumas expressões como é mole? Que expressão maldita é esta? É uma expressão senha, onde os inocentes estão padecendo profundamente. É mole pegar um programa de computador, fazer um clique, dar um clique, e aquele envio chegar no órgão de uma criança, ela urrar de dor. No órgão de um paciente de câncer, ele urrar de dor. É mole. E outra, quando supostamente eles ultrapassam entre aspas, limites impostos pelas hierarquias que eles possuem. Sim, porque eles possuem. Existe um comando de brecar o envio. E eles falam isso num termo em inglês. Não me pergunte por quê. Have a break. Have a break. Have a break é o nome de um chocolate. E eles usam isso cifradamente. Have a break é uma expressão que fala: pare, dá um tempo, espere, para um pouco. Have a break. Isso é um termo em inglês, é uma expressão idiomática. Outra coisa, por que têm medo, receiam, por que citam tanto um termo que é a palavra fantástico? O que é tão fantástico para eles? Tudo é fantástico. Por que eles citam termos? Por que eles citam expressões? Porque em alguns nomes eles recuam e ela deixa de ouvir por alguns momentos a conversa cifrada. Então tem muita coisa para ser revelada, e você, ouvinte, vai fazer parte conosco deste caso investigativo. Sabe para quê? Para você entender como é que funciona, para você proteger a você mesmo, a sua família, o seu trabalho, os seus vizinhos, seus amigos, os seus filhos e os seus netos. Esteja inteirado. Internet, informática, não é só cartazinho de bom dia, bannerzinho digital de bom dia, giftzinho no Facebook e no WhatsApp, não. É muita coisa podre que está no crime da informática. Queremos saber quem é Zeca, queremos saber quem é campeão, queremos saber porque usam a expressão fantástico. Vamos ouvir o relato de hoje. Nesta tarde, eu gostaria de revelar algumas informações sobre o uso de um programa de computador capaz de atingir o corpo humano, capaz de torturar, capaz de realizar operações diversas, inclusive dentro de hospitais, da seguinte forma: os pacientes que são vítimas deste programa de computador chegam com os seus sintomas naturais das doenças. Em algumas horas são mapeados por um programa de computador com localização
no determinado hospital ou clínica. É identificado onde o paciente está sentindo dores ou possíveis lesões de acordo com a temperatura do corpo e outros critérios. A partir desta informação, o computador realiza uma simulação do sintoma e há uma nova um novo encaminhamento de envio para o corpo do paciente. Ele começa a sentir as mesmas reações anteriores. Por exemplo, o paciente está com febre, o paciente é medicado, é internado e o paciente melhora por algumas horas. Quando é cancelado o acompanhamento de uso de remédios, eles reenviam o recurso de simulação de sintomas para o corpo do paciente e este externa mais uma vez o mesmo sintoma, sendo que é falso sintoma, sendo que é falso, é um recurso que replica o sintoma original. Um outro exemplo, paciente chega numa clínica classe A, com possivelmente planos de saúde, e ele informa que sente dor em uma perna. Ele é atendido, são feitos exames, ele retorna à residência. Imediatamente após um quadro de melhoras, ele começa a receber envios do mesmo sintoma no mesmo exato local da perna. E ele retorna ao hospital ou clínica. Este recurso faz parte de um programa de computador que apresenta centenas de recursos de lesa humanidade, conforme já foi dito neste programa. É capaz de, ao mesmo tempo, atingir centenas de pessoas com um único envio, como se fosse uma bomba atômica informática. Este recurso usado para simular dores, febres, reações neurológicas, miopia, fadiga, tremores, desequilíbrio de labirintite, vômitos, contrações musculares, contrações de órgãos internos, intestinais, por exemplo, dores dentro dos ossos, fisgadas em nervos, em músculos e outros centenas de recursos indizíveis, até dentro das partes íntimas de senhoras e de senhores. Esses recursos são utilizados no grupo que me fez de cobaia como uma espécie de sadismo. É um jogo onde a pessoa reage e na reação eles sentem prazeres mórbidos, perversão sexual, estão drogados, estão usando isso inclusive, como já foi dito, em crianças. A reação de choro das crianças causa prazer a estes doentes, psicopatas. Esta vertente é apenas uma das atuações. Muitos que praticam a perversão e o sadismo pertencem também a outras facções, como por exemplo, sabotagem em laboratórios, sabotagem na produção de remédios, de vacinas, de pesquisas, e também qualquer aparelho eletrônico de grande porte. Hoje eu deixo a informação que ouço as conversas destes criminosos dizendo
que há uma máfia para praticamente cada um das centenas de recursos que tem o programa de computador. Máfia que envolve até a morte de pessoas, possivelmente até, conforme eles dizem, para a venda de órgãos internos. Há 10 anos eu informo esta invasão no Rio de Janeiro e no Brasil. E até agora nada foi feito. Obrigado. Olá, amigos. Você gostaria de colocar sua logo aqui, sua publicidade, seu anúncio conosco? Ligue para nós, 991349124. E agora com vocês, a turma da Lila e da Lili. Oi pessoal, eu sou a Lila e essa aqui é a minha irmãzinha Lili. Fala, Lili. Oi gente. Então nós vamos estar aqui com vocês todos os sábados falando, sabe de quê? Vacina, saúde, veterinário, ração, campanhas de adoção, porque tem tantos animaizinhos abandonados, não é, Lili? Tem sim, nós mesmas fomos abandonadas, não fomos, Lila. Olha, Silvana, olha, a gente era bem pequenininha, agora nós estamos com a nossa mamãe. Então, pessoal, escreva pra cá. Beijo, beijo. Olá, pessoal, boa tarde. Boa tarde a todos. Pessoal, hoje é um dia muito especial. Nós vamos agradecer ao Papai do Céu por todas as coisas e também sabemos que agora o nosso grande amiguinho, que agora está junto do Papai do Céu, também de lá vai proteger todos os bichinhos, não é, Lili? É sim, pessoal. As coisas aconteceram, não é? Então a gente tem que agradecer também ao Papai do Céu por tudo o que acontece. E também dizer, Papai do Céu, nós sabemos que agora temos uma pessoa, um anjinho aí no céu a nos proteger. Um abraço a todos. Um abraço para quem está nos ouvindo no dia de hoje. Um beijinho, um beijinho. E o programa Por Dentro da Sustentabilidade de hoje terminou. Estaremos de volta na próxima semana. Céu, sal, sul, sol, sábado, ao meio-dia. Eu e você, juntos, na Band.